Oi pessoal, Aqua Fênix é o meu primeiro livro. Ele se baseia no universo da Estrela Cadente e eu tô escrevendo ele desde 2019. Aqua Fênix e o Cinturão de Luz é o primeiro de uma saga de 7 livros. Todas já têm nome e eu já programei direitinho, mas até agora eu sei a história por cima, sabe? De tudo que vai acontecer. O único livro que eu sei tudo é o primeiro livro, que é o que eu tô escrevendo agora. Antes de tudo, ele é um livro que conta a história de um herói em formação. Não um herói desses que já aparecem prontos, já nascem perfeitos, sabe? Mas alguém que ainda tá aprendendo a ser herói. E mais que nada, ainda tá aprendendo quem ele é. O protagonista da história se chama Equador, e ele é um menino brasileiro. E isso é muito importante pra mim, sabe? Se trata de um pouquinho de representatividade. Já que o meu livro se trata de um livro de fantasia, e de uma fantasia bem característica, que é esse tipo de fantasia mágica. Pra mim é super importante porque a maioria dos livros que eu amo ler e assistir, eles são livros fantásticos, mas que a maioria das vezes se tratam em mitologias mais europeias ou que nascem em países europeus ou da América do Norte, sabe? Então pra mim que esse protagonista da história, ele se trate de um menino brasileiro, é muito importante. E foi quase como um desafio pra mim, porque no começo a história não saía. E todas as vezes que eu colocava esse protagonista vindo de um lugar como os Estados Unidos ou Europa, a história desenrolava, sabe? Era como se eu tinha esse desbloqueio criativo. Mas todas as vezes que eu tentava adequar o gênero de fantasia às convenções mais ao Brasil ou ao México, que também é um país de onde eu venho, ele não saía, era como que eu tinha um bloqueio criativo, na minha cabeça não funcionava que a magia, que os feitiços, que tudo mágico que eu via como em Harry Potter ou no universo de Gelo e Fogo, eu não conseguia conceber isso vindo de um lugar humilde, que eram os lugares de onde eu tinha vindo, sabe? Os lugares onde eu já tinha vivido. E isso pra mim foi quase como um desafio, porque eu pensei, por que eu não consigo contar essa história? Ela seria muito mais real pra mim, já que eu já morei no Brasil, já que hoje em dia eu moro no México, entendeu? Então, eu vi que existia uma necessidade do gênero de fantasia de ser expressado, mas expressado de um lugar mais latino-americano, um lugar mais do sul global, sabe? Que são de países em desenvolvimento. E eu tomei isso quase como uma missão. Tudo começa na cidade de Atlas, que é uma cidade super interessante que eu criei. Ela não existe realmente, mas eu criei ela para ela representar um pouco as cidades da América Latina ou do sul global mesmo, que é essas cidades que nascem grandes e muito populosas e muito desenvolvidas, mas que tem também o contraste também da parte não desenvolvida da cidade, que seria a parte mais pobre. Esses dois contrastes da riqueza e da pobreza dos países em desenvolvimento, sabe? E Atlas tem uma história super interessante porque ela se situa onde é a ilha de Marajó, eu acho. É Marajó, no estado do Pará. E a cidade toda é nessa ilha, sabe? E no meu livro, essa ilha, ela tinha algumas ruínas que os descobridores portugueses identificaram como as ruínas de Atlântida, e por isso ela se chama Atlas. A forma como eu fui criando essa cidade era como se fosse Rio de Janeiro misturado com São Paulo, porque ela não é tão cheia de montanhas, mas ela também tem essa identidade tropical junto com a grande metrópolis, que seria São Paulo, né? Esse primeiro livro apresenta um herói do universo da Estrela Cadente, que é o universo que eu construí ao redor dessa história de Equador, que é o Capitão Brasa. O Capitão Brasa, ele é um herói relacionado ao fogo, é tudo que eu posso dizer. Ele é muito famoso no Brasil nessa época que Equador existe e muito antes, um pouquinho antes. Ele é um herói brasileiro, mas o Brasa não vem do Brasil, vem da brasa do fogo mesmo. E Equador vê ele como uma pessoa que inspira ele, sabe? Principalmente porque Equador não tem uma figura paterna muito presente na vida dele. O universo da Estrela Cadente é um universo que tem vários personagens, que coexistem em várias histórias, mas que não vão aparecer todos no primeiro livro de Equador, no primeiro livro da Aqua Fênix. Mas podem ter certeza que eu vou deixar vários easter eggs e vocês vão poder ver vários personagens dessa história terem seus livros individuais, sabe?
O primeiro livro, né, que é Aquafênix e o Cinturão de Luz, é um livro onde Equador vai ter que conquistar um cinturão de luz. É tudo que eu posso dizer pra vocês. Mas eu vou lançar a sinopse pra vocês também. Esse livro mistura histórias de magia, super-heróis, espaço sideral e fantasia. Nesse mesmo livro a gente vai poder explorar sociedades cósmicas e outros mundos, sabe? Mas tudo isso em um olhar latino-americano do sul global. É uma história que pergunta como seriam os mitos se não nascessem sempre do mesmo lugar. Como seriam os heróis se eles viessem da periferia do mundo e não do centro? Esse primeiro livro é como um portal. Ele não responde todas as respostas, ele não apresenta tudo, mas ele é um chamado para um mundo mágico que às vezes pode estar mais perto do que a gente imagina. Na nossa esquina, na nossa comunidade, na nossa favela, na nossa periferia. Ele acende uma chama e é o início da formação de um herói. O começo de um universo expandido e que ainda vai se expandir muito, muito, muito mais. Esse universo da Estrela Cadente que eu criei, ele vem muito do meu coração e o personagem Equador, ele praticamente se inspira em mim. Então ele é muito importante para mim e eu vou gravar vários vídeos falando um pouco mais sobre cada capítulo, convidando vocês. E agora eu vou ler a sinopse do livro que eu criei para vocês. Então aqui vai a sinopse que eu criei para vocês. Eu vou estar olhando pro celular para gravar direitinho, tá, pessoal? Quando a Aquafênix, a criatura solar que sustenta o equilíbrio entre mundos, deixa de responder aos chamados do universo, um antigo presságio desperta forças que jamais deveriam tocar a superfície da Terra. Zigon, um mago milenar e guardião das Aquafênix, é enviado em segredo à superfície, com sua tripulação. Sofia, uma consciência biônica capaz de enxergar além do visível, e Polaris, um guardião da força ancestral. O que eles encontram não é apenas um planeta esquecido, mas uma humanidade à beira de um colapso, cercado por sombras que se alimentam da luz. Enquanto naves ocultas se movem na lua e fênixes corrompidas caminham entre as pessoas comuns, um menino vive sem saber que carrega em si o reflexo de uma força primordial. Seu nome é Equador. Entre feiras caóticas, profecias ignoradas e tecnologia invisível e magia antiga, os destinos de um garoto brasileiro e de uma criatura cósmica se entrelaçam. A Aquafênix não caiu, ela esperou. Às vezes, para salvar o universo, é preciso primeiro atravessar a superfície da Terra e encarar aquilo que somos e aquilo que ainda podemos nos tornar. Aquafênix e o Cinturão de Luz é o primeiro livro de uma saga sobre identidade, sacrifício e sombra, ambientada entre o Brasil, a Lua e os limites invisíveis da galáxia. É isso, pessoal. Essa é uma sinopse que eu pedi pro ChatGPT criar, baseada em tudo que eu tenho escrito até agora. Eu tô publicando essa minha história no Wattpad, porque é um lugar mais democrático da internet para você publicar histórias, mas eu tenho o objetivo de lançar meu livro independentemente antes do fim do ano. Então, se vocês quiserem ficar lendo os capítulos que vão saindo, podem ir lá no Wattpad, eu vou deixar o link aqui na descrição, e para vocês irem lendo. E logo logo vocês vão poder comprar o livro completo e talvez um dia eu vou poder autografar para vocês. É muito importante que vocês me apoiem nesse começo, porque é o começo da minha história, né? O meu futuro todo depende desse sucesso. Não depende, mas conta com esse apoio de vocês. Então, se vocês puderem dar um like no vídeo, se vocês puderem se inscrever no meu canal, eu vou continuar publicando vídeos sobre o universo da Estrela Cadente, sobre o Capitão Brasa, sobre Aquafênix, e eu vou gravar um vídeo contando um pouco a sinopse de cada capítulo e como foi escrever esse capítulo pra vocês verem, né? Pra vocês irem acompanhando. E tipo um por trás das cenas, sabe? De como eu escrevi o capítulo e tal. Acho que vai ser super interessante. Eu também quero criar vídeos de como eu criei algumas coisas bem legais. Tipo, tem várias sociedades que habitam a Via Láctea no meu livro e eu criei as histórias todas delas e como elas se relacionam e tal. Então, eu posso gravar vídeos sobre elas também. Eu posso gravar vídeos sobre tudo do universo da Estrela Cadente e mostrar pra vocês. Eu acho que vai ser bem de entretenimento, sabe? Então é isso. Dê um like e até mais.